Então, pessoal, agora aqui na segunda parte vamos ver o teorema de Stevin. O teorema de Stevin, ele fala exatamente da distribuição de pressão em cima de um ponto, como é dentro de um fluido. Vamos falar da água, fica mais fácil. Fluido é tudo aquilo que flui, não é fluido, é fluido. A pressão efetiva em cima de um ponto dentro de um fluido, ela vai depender unicamente da coluna de líquido sobre ela. Veja aqui que no desenho ele mostra que aqui é a pressão total, PT é a pressão total no ponto, que depende da sua profundidade. Está aqui a sua profundidade. E depende também da pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica aqui é grande, ela pressiona esse líquido que vai automaticamente pressionar esse ponto aqui embaixo. Observa. Então, PT é pressão total, ATM é pressão atmosférica, μ é a densidade do líquido, G a aceleração da gravidade e H a profundidade do líquido. Quanto mais profundo você está dentro de um líquido, maior você sente a pressão. É como quando você mergulha e começa a doer o ouvido. É como quando você está num avião e ele começa a descer, começa a doer o ouvido. Você vai sentindo o aumento dessa pressão em cima de você. Então, vamos observar aqui esse exercício que eu separei para vocês. Um oceanógrafo construiu um aparelho para medir a profundidade do mar. Sabe-se que o aparelho pode suportar uma pressão de 2 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Qual a máxima profundidade que o aparelho pode medir? Então, a gente tem como dados desse problema que a pressão total que ele pode suportar é 2 vezes 10 na 6. A pressão atmosférica local é 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade da água é 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Veja que a água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando eu transformo ela para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Sempre que você quer transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você deve multiplicar por 1000 e, do contrário, você divide por 1000. Aqui está a nossa equação de Stevin, do teorema de Stevin, e agora nos resta fazer a aplicação dela. Veja, eu tenho a pressão total, eu tenho a pressão atmosférica, tenho G e tenho μ, me falta o H. Então, eu passo a pressão atmosférica para cá, ela vai passar negativa. E vamos ter que esse menos esse vai ser igual a esse termo todo aqui. Então, como μ e G estão multiplicando, eles passam dividindo. Eu já fiz numa passagem só para ganharmos tempo. Só substituir, e é a questão matemática, e resolver esse problema. Agora sim, vamos lá. Fazendo esses cálculos aqui, chegamos que a profundidade que ele chega é 19 vezes 10 na 1, ou 190 metros de profundidade. Um outro teorema muito interessante é o teorema de Pascal. Diz o quê? Que a variação de pressão que eu proporcionar em cima de um líquido, essa variação de pressão ela é transmitida integralmente para todo o fluido, não por parte do fluido. Uma boa experiência que mostra isso aí é essa seringa aqui com essa esfera toda furada. Ela está cheia de líquido. Quando você aumenta a pressão aqui, todos os pontos vão sofrer esse aumento e todos os pontos vão sofrer integralmente. Isso aqui ele é distribuído para todo o fluido e não só por parte dele, o que daria para pensar, bom, aqui na frente vai ter uma pressão maior do que aqui. Não, é igual. Quando você enche um balãozinho de aniversário, ele enche por igual, ele não enche só onde você assopra. Aqui temos um exemplo de uma prensa hidráulica, um macaco hidráulico, que é muito utilizado nos problemas em vestibulares. Aqui nós temos a força 1 em um êmbolo mais fino. Aqui eu vejo que esse lado aqui é mais fino que o segundo. Portanto, deste lado aqui nós temos uma área 1 e deste lado aqui nós temos uma área 2, que são diferentes. A área 1 menor que a área 2. E aqui nós temos uma força 1 que vai ser jogada por dentro do fluido por uma força 2. Eu comprimo esse líquido e ele vai ser distribuído para cá, integralmente. Então, observa uma coisa muito interessante. O ponto 1 e o ponto 2 estão na mesma altura. E por estarem na mesma altura, de acordo com o teorema de Stevin, eles estão na mesma pressão. Então, se a pressão 1 é igual à pressão 2, eu tenho que pressão 1 igual a pressão 2 e pressão é força
dividido por área. É só observar o slide anterior. Então, lembre-se desse slide aqui, que mostra que pressão é força sobre área. Portanto, se pressão é força sobre área, temos aqui força 1 sobre área 1 é a pressão no ponto 1. Força 2 sobre área 2 é a pressão no ponto 2. Porém, ambos são iguais. Essa é a maior aplicação do Teorema de Pascal. Tudo que você ouvir falar em processo hidráulico ou pneumático, ele está usando esse princípio aí. Uma escavadeira que tem aquele braço hidráulico. Quando fala os hidráulicos do avião não funcionam. O hidráulico do avião é coisa que você faz uma força pequena para aplicar uma força grande. Exemplo disso é um exemplo que nós temos aí da nossa lista. Eu vou botar um desenho só para a gente entender aqui melhor o que está acontecendo. Com a prensa hidráulica, ergue-se um automóvel que tem a massa de 1.000 kg, 1 tonelada, num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que o êmbolo maior tem uma área de 2.000 cm² e o menor de 10 cm², a força necessária para manter esse automóvel erguido é... Então, eu quero saber qual vai ser a força que eu tenho que aplicar aqui do lado número 1, a força que eu tenho que aplicar aqui, para manter, equilibrar esses 1.000 kg. Então, a primeira coisa que eu sei, a massa dele é 1.000 kg e o peso é m vezes g, que vem a ser 10.000 newtons. Outro dado que é dado aqui pelo problema é a área 2 e a área 1. Aplicando esses dados na equação do Teorema de Pascal, temos o seguinte, que F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. Eles são iguais, portanto, como eu estou procurando F1, basta eu passar a área 1 aqui para cima e multiplicar. Temos essa equação com os dados ali colocados e chegamos que a força que eu tenho que aplicar é 50 newtons. Olha que interessante, eu aplico uma força de 50 newtons, somente 50 newtons, e consigo equilibrar um carro que tem aí 1 tonelada. Tá? Então aqui eu vou fazer outra pausa, paramos agora aqui com a segunda parte da hidrostática, Teorema de Pascal, e vamos agora estudar o último teorema, Teorema de Arquimedes, que é no próximo bloco, a terceira parte de hidrostática. Então, pessoal, estamos de volta aqui com a terceira parte e última de hidrostática, é o Teorema de Arquimedes. Vamos falar sobre o empuxo. O empuxo é uma força que o líquido que foi deslocado, quando a gente coloca um corpo dentro do líquido, ele desloca uma quantidade de líquido. Esse líquido ele tende a voltar para o lugar, então ele tende a empurrar esse corpo de volta. Por isso que, quando a gente coloca algo pesado dentro d'água, ele parece que é leve. E quanto maior a densidade desse fluido que a gente está colocando, no caso água, pode ser mercúrio, pode ser uma outra água mais densa, uma água do mar, como a gente viu lá no Mar Morto, a foto, ele vai empurrar esse corpo para cima. Porque, na verdade, o empuxo, essa força de empuxo, ela é o peso do líquido que foi deslocado. O líquido que foi deslocado é o volume da peça que entrou. Portanto, para ficar claro isso aí, observa aqui a nossa figura, nós temos um corpo pendurado a um dinamômetro que ele tem um peso de 4 newtons. Aqui nós temos uma balança que mede 0 e esse corpo vai ser mergulhado dentro da água. Nesse momento, o corpo entrou na água e ele ficou com um peso, que eu chamo de peso aparente, de 1 newton. A água subiu, transbordou e caiu aqui. Esse aqui foi o fluido que foi deslocado. Esse volume daqui é o mesmo volume da peça. E aí, o peso desse líquido é 3 newtons. Olha que interessante. Eu tenho aqui o peso aparente, que é o peso que agora está mostrando, não é o peso do corpo, é um peso aparente, ele é o peso do corpo menos empuxo. Veja, o peso do corpo é 4 e o empuxo é 3, me dá um peso aparente de 1 newton. Isso aí vocês podem fazer esse experimento que ele fica bem interessante. Concluindo ainda, como é que eu vou calcular esse empuxo? O empuxo ele vem a ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Veja, volume vezes densidade é massa. M vezes G é peso. Então, isso aqui é o peso de quem? Do líquido, que está aqui, que foi deslocado, que é esse volume aqui. Observa essa foto daí, que ela é interessante. Ela mostra uma bolinha boiando na água e mostra uma bolinha que afundou e foi até o fundo lá do recipiente. Quais são as forças que atuam em cada situação?
Na primeira, peso e empuxo, não tem mais nada, não tem força normal, não tem nada. A bolinha está boiando, flutuando dentro d'água. Então, é o peso dela e o empuxo. Veja que no outro caso, ele foi até o fundo do recipiente, então eu tenho a força peso, eu tenho o empuxo e tenho a força normal, porque ele está tocando lá no fundo e o fundo está empurrando ele para cima. Veja que neste caso o empuxo é igual ao peso e a densidade do líquido ela é maior que a densidade do corpo. Por isso que o corpo não entra, ele flutua. Neste outro caso, o empuxo é menor que o peso. Por quê? Normal mais empuxo vem ser igual ao peso. Então, o empuxo é menor que o peso. Porém, a densidade do líquido vem ser menor que a densidade do corpo, por isso o corpo entra todo na água. Vamos fazer uma aplicação também do nosso exercício, da nossa lista. Uma bolinha de certo material, quando é colocada em um líquido 1, fica em equilíbrio com a metade do seu volume inverso. Quando colocada em outro líquido 2, a mesma bolinha fica em equilíbrio com 20% do seu volume acima da superfície do líquido. Se a densidade do líquido 1 é 1,2 gramas por centímetro cúbico, qual é a densidade do líquido 2 em grama por centímetro cúbico? Esse exercício, particularmente, eu tenho duas formas de resolver. A primeira, pelo empuxo, e a segunda, pela densidade. Vocês vão ver que são equivalentes. Posso resolvê-lo das duas formas. Então, a primeira coisa, ele está boiando lá, eu sei que o empuxo é igual ao peso. Então, μgv, que é o empuxo, é mg, que é igual ao peso. Por sua vez, o empuxo é 1,2, aqui já foi bem mais rápido, né? 1,2 vezes g vezes 0,5 do volume, que o volume foi a metade do volume da bolinha. Tá? Por sua vez, o peso da bolinha é o volume todo, vezes a densidade da bolinha, vezes g. Como o volume está aqui, ele é comum dos dois lados, eu corto, e a gravidade eu também posso cortar. E vou chegar numa conta que a densidade da bolinha é 0,6 gramas por centímetro cúbico. Mas não terminou aí, ainda tem a segunda parte desse problema. No segundo líquido, a bolinha também fica flutuando, porém com 20% para fora. 80% está dentro da água. Então, a mesma coisa, o empuxo também é igual ao peso. O empuxo é dado por μgv e o peso é mg. Porém, aqui muda. Aqui é o μ do líquido, mas aqui, ó, o que foi deslocado da água foi 80% do volume da bolinha. Aqui eu já tenho a densidade da bolinha, 0,6. Mesma coisa, o V está em comum e o G está em comum. Eu posso cortá-los. E eu chego nessa equação, que vai me dar uma densidade de 0,75 gramas por centímetro cúbico, que a resposta vem a ser a letra B. Vamos lá pela densidade. Como ele ficou com 50% submerso, a densidade dele, no caso a bolinha, é 50% da densidade do líquido. Automaticamente 0,6. Se ele tivesse com 80% aqui dentro, seria 0,8 de 1,2. Tá? Porém, como a densidade da água, do líquido que ele estava, número 1, era 1,2, metade dele 0,6. Então, eu já vim direto para esse resultado aqui, somente fazendo análise do que estava no texto. A segunda parte eu posso fazer uma regra de 3. Veja, se 0,6 gramas representa 80% do meu líquido, X vai representar 100% do líquido e vai me dar uma resposta de 0,75. A mesma resposta de cima. Tá? Eu espero que com isso eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre a hidrostática, sobre os 3 teoremas e sobre aqueles conceitos básicos. Obrigado, e esse é o final da terceira parte do vídeo.